O sol nascia lentamente sobre Lisboa, espalhando reflexos dourados nas águas do Tejo e iluminando a silhueta majestosa da Ponte 25 de Abril. A cidade despertava com a cadência de sempre. O ruído metálico dos elétricos que subiam e desciam as colinas, o aroma de café recém-passado a escapar pelas pastelarias, o movimento apressado de quem corria para o trabalho. Para muitos, era apenas o início de mais um dia comum. Para Miguel Duarte, aquele amanhecer escondia uma revelação capaz de transformar toda a sua vida. Do terraço envidraçado do último andar de um dos seus hotéis mais recentes, Miguel observava a cidade com a habitual expressão distante. Aquele panorama, que para tantos significaria triunfo, para ele era apenas a moldura de um vazio interior. Aos 43 anos, era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos de Portugal. Dono de uma cadeia de hotéis de luxo espalhados por Lisboa, Porto e Algarve, o seu nome surgia frequentemente nas revistas de negócios, e a sua fortuna era alvo de comentários e especulações. Apesar disso, nos seus olhos havia uma sombra que denunciava uma solidão que nenhum contrato milionário conseguira apagar. Naquela manhã, recebera a confirmação de que a compra de um edifício histórico no Chiado fora concluída. O projeto prometia trazer lucros generosos e mais visibilidade internacional. O sócio celebrava, entusiasmado, enquanto descrevia projeções e investidores. Miguel, no entanto, desligara o telefone sem entusiasmo. Sentia-se esgotado de vitórias empresariais. Decidiu então descer até a Praça do Comércio, desejando caminhar sozinho, como se o contato com a cidade pudesse oferecer-lhe algum alívio. Enquanto descia pelas ruas estreitas, cruzou-se com turistas que fotografavam fachadas cobertas de azulejos e moradores que corriam apressados. As varandas floridas e os pregões ocasionais de vendedores lembravam-lhe tempos passados, quando Lisboa era mais do que um cenário para negócios. Cada esquina parecia carregar memórias de momentos vividos ao lado de Inês, a mulher que um dia acreditara amar acima de tudo. Tinham passado 6 anos desde a separação. 6 anos desde que ela desaparecera da sua vida, deixando apenas uma carta breve e definitiva. Ele recordava essa carta como se a tivesse lido na véspera. As palavras curtas encerravam um adeus frio, sem explicações, sem possibilidade de réplica. Miguel tentara encontrá-la, contratara detetives, revirara contactos, mas nada resultara. Inês evaporara-se do seu mundo. A ausência dela fora colmatada com trabalho incessante, novas aquisições, viagens, reuniões intermináveis. Com o tempo, convencera-se de que a lembrança perderia força, mas no fundo sabia que nunca a esquecera. Ao chegar à Praça do Comércio, deteve-se junto às arcadas. O amplo espaço pulsava de vida. Gaivotas disputavam migalhas, turistas posavam sob o arco da Rua Augusta, trabalhadores atravessavam a praça com pressa. Miguel respirava o ar fresco quando, de repente, os seus olhos fixaram-se numa cena que o deixou sem chão. Do outro lado, uma mulher caminhava com 3 crianças. O cabelo castanho, preso num coque simples, caía-lhe sobre os ombros com naturalidade. Miguel reconheceu-a imediatamente. Era Inês. A forma como erguia a cabeça, a delicadeza de cada gesto, a elegância natural que nenhuma roupa cara poderia fabricar. Por um instante, Miguel acreditou estar a ter uma visão. O coração acelerou e um calafrio percorreu-lhe a espinha. As 3 crianças, 2 rapazes e uma menina, corriam em volta dela, rindo alto. Tinham cerca de 5 ou 6 anos. A cada sorriso, Miguel sentia a respiração falhar.
Os olhos castanhos, a curva dos lábios, até a expressão de travessura eram-lhe familiares. O choque foi imediato. Aquelas crianças pareciam carregar o seu próprio rosto. Miguel permaneceu imóvel, tentando racionalizar. Talvez fossem sobrinhos, talvez filhos de um novo relacionamento, talvez coincidência. Mas o instinto gritava uma única verdade. Eram seus. A ideia caiu sobre ele como um trovão, provocando-lhe vertigem. Sentiu as pernas moverem-se sozinhas, aproximando-se devagar, mantendo-se entre turistas para não chamar atenção. A cada passo, uma torrente de lembranças invadia-o. Lembrava-se das noites em que Inês tocava violino apenas para ele, das conversas prolongadas em varandas de Alfama, da promessa que fizera de construir uma família. Lembrava-se também de como quebrara essa promessa ao mergulhar cegamente nos negócios, deixando-a sozinha nos momentos mais difíceis. Inês parou junto a uma banca de livros usados. As crianças rodearam-na, pedindo que lhes lesse algumas histórias. Miguel observava de longe, incapaz de controlar a emoção. O coração parecia bater fora do peito. A proximidade era insuportável e, ao mesmo tempo, irresistível. Foi então que ela levantou o rosto. O olhar de ambos cruzou-se. O tempo parou. Miguel viu espanto, medo e algo parecido à tristeza nos olhos dela. Inês empalideceu, quase deixou o livro escorregar das mãos. Durante segundos eternos, ficaram imóveis, como se o reencontro fosse demasiado pesado para caber naquele espaço. As crianças, alheias à tensão, continuavam a rir e a puxar a mãe. Miguel notou a forma como a menina se agarrava à mão de Inês e sentiu um aperto profundo. Percebeu que perdera não apenas a mulher que amara, mas também toda a infância daqueles pequenos que podiam ser seus filhos. Inês, por fim, desviou o olhar e retomou o caminho apressadamente, levando as crianças consigo. Miguel ficou parado, como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. A imagem dela afastando-se dissolveu-se entre a multidão, mas a certeza permanecia. Aquelas crianças eram dele. E Inês guardava um segredo que mudaria tudo. O vento do Tejo voltou a soprar, trazendo o cheiro salgado misturado ao ruído da cidade. Miguel respirou fundo, mas sentiu que nada voltaria a ser igual. O reencontro inesperado abrira uma porta que ele julgava fechada para sempre. E, enquanto observava a silhueta dela desaparecer, compreendeu que a sua vida de empresário poderoso, construída com tanto esforço, era frágil diante daquilo que verdadeiramente importava. Naquele instante, uma determinação silenciosa tomou conta dele. Sabia que o caminho seria árduo, que enfrentaria respostas dolorosas e talvez rejeições. Mas já não podia fingir que não vira. Inês estava ali, com 3 crianças que refletiam os traços dele. E Miguel estava pronto para descobrir toda a verdade, custasse o que custasse. Lisboa prosseguia o seu ritmo habitual, indiferente ao turbilhão que se instalara no coração de Miguel Duarte. O reencontro com Inês e as 3 crianças transformara-lhe os dias em noites insones, em que a memória se misturava com perguntas sem resposta. O empresário, habituado a controlar negócios de milhões com firmeza, sentia-se agora incapaz de lidar com o vazio e a ansiedade que a visão daquela família lhe provocara. Durante anos convencera-se de que a ausência de Inês era definitiva. Guardara-a como uma cicatriz, um episódio encerrado, ainda que doloroso. Mas bastara vê-la uma única vez na Praça do Comércio para perceber que nunca a esquecera. A sua presença tinha regressado com uma força quase insuportável, acompanhada de 3 pequenos rostos que podiam ser prolongamentos do seu próprio sangue. Miguel começou a viver dividido entre 2 realidades. De manhã,
continuava a desempenhar o papel de empresário exemplar. Recebia investidores estrangeiros, assinava contratos, discutia números e projeções. De noite, vagueava pelas ruas de Alfama, procurando sinais da vida secreta de Inês. Os becos estreitos e as casas cobertas de azulejos tornaram-se um labirinto que percorria incansavelmente, na esperança de cruzar-se novamente com ela. A cada incursão, descobria fragmentos da rotina que Inês construíra. Ela dava aulas de música numa pequena escola local, onde ensinava crianças a segurar o violino com paciência e doçura. Nos finais de tarde, regressava a um modesto apartamento, acompanhado sempre pelas 3 crianças. O edifício era antigo. As paredes ostentavam marcas de umidade, e o cheiro à roupa lavada misturava-se com o fumo das sardinhas assadas vendidas na esquina. Nada ali lembrava a vida confortável que poderiam ter partilhado no passado. Miguel observava de longe, quase como um intruso na própria história. Cada gesto de Inês lhe parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Familiar, porque continuava a reconhecer a delicadeza dos movimentos, o brilho contido nos olhos, a postura elegante até na simplicidade. Estranho, porque via nela uma mulher que aprendera a sobreviver sem ele. Uma mulher que encontrara um novo papel como mãe dedicada e trabalhadora. O som de um violino tornou-se uma das suas obsessões. Muitas noites, ao passar pelo edifício, ouvia a melodia que se escapava pela janela aberta. Era sempre a mesma peça que ela costumava tocar para ele nos primeiros anos do relacionamento. Uma variação de Bach que se tornara a música deles. Escutá-la novamente era como abrir uma ferida antiga, mas também como reencontrar um pedaço perdido de si próprio. Ficava parado na rua, imóvel, deixando-se embalar pelas notas, enquanto recordava os tempos em que acreditava que nada poderia separá-los. Os anos de convívio regressavam-lhe à memória em rajadas. Recordava-se do primeiro encontro no conservatório, quando ela, ainda estudante, subira ao palco com uma timidez encantadora. Recordava o jantar simples numa tasca, onde partilharam sardinhas e vinho barato, rindo até de madrugada. Recordava a forma como ela sonhava em viajar pelo mundo, levando o violino consigo, enquanto ele falava de construir hotéis que seriam ícones de Portugal. 2 sonhos distintos, unidos por uma paixão que parecia indestrutível. Mas também regressavam as memórias amargas. Recordava as discussões silenciosas quando chegava tarde demais, carregado de cansaço e de números, enquanto ela esperava, com a mesa posta. Recordava as lágrimas contidas de Inês quando lhe dizia que se sentia sozinha, ignorada, transformada em adereço da sua vida ambiciosa. Recordava, sobretudo, o dia em que ela lhe pedira que escolhesse entre a família que sonhavam e a obsessão pelo trabalho. Ele não escolhera, ou melhor, escolhera o trabalho sem admitir. Na manhã seguinte, encontrara apenas a carta curta, fria, encerrando tudo. Agora compreendia que a separação não fora apenas um ato de desespero, mas também uma forma de se libertar da prisão em que ele a colocara. Ainda assim, não conseguia perdoar a si próprio. Se tivesse sido diferente, se tivesse dado prioridade ao amor em vez do lucro, talvez aquelas 3 crianças não fossem estranhas para si. Talvez tivesse acompanhado cada primeiro passo, cada palavra aprendida, cada riso noturno. A ideia de ter perdido 5 anos da vida deles era insuportável. Miguel sentia uma mistura de raiva, culpa e esperança. Raiva por Inês o ter afastado, culpa por não ter sido o marido que ela precisava, esperança de que ainda houvesse tempo para recuperar. Certo dia,
decidiu procurar ajuda. Chamou o seu amigo de longa data e advogado, Henrique Matos. Explicou-lhe, com voz grave, que precisava de informações sobre a vida de Inês nos últimos 6 anos. Henrique ouviu em silêncio, sem esconder o espanto. Conhecia a dor que a separação causara ao amigo, mas não imaginara que o reencontro seria tão devastador. Poucos dias depois, trouxe-lhe respostas. Inês nunca deixara Lisboa. Continuara a viver em Alfama, trabalhando como professora de música em escolas e bares ocasionais, sempre longe dos círculos sociais onde Miguel circulava. As crianças, segundo os documentos, tinham apenas o nome da mãe registrado. Nenhum pai era mencionado. Miguel sentiu o coração apertar-se. Para ele, aquilo era prova suficiente. Não precisava de testes ou papéis. Bastava-lhe olhar para os rostos das crianças para ter certeza. Eram dele. Apesar da convicção, sabia que a luta seria longa. Inês não o queria por perto. Demonstrara isso na Praça do Comércio, quando desviara os olhos e se afastara sem explicações. Mas Miguel não podia aceitar a exclusão da própria vida dos filhos. Não se tratava apenas de orgulho ou posse. Tratava-se de amor, de responsabilidade, de redenção. No entanto, não estava disposto a recorrer a tribunais ou escândalos. Não queria transformar a vida das crianças num campo de batalha judicial. O que desejava era reconstruir uma ponte com Inês. Provar-lhe que já não era o homem obcecado apenas pelo trabalho. Demonstrar que ainda havia espaço para uma família. As noites seguintes foram de insônia. Caminhava pelo terraço do hotel, olhando o Tejo iluminado, refletindo sobre o futuro. A cidade parecia dormir, mas dentro dele havia uma tempestade. Cada luz refletida na água lembrava-lhe os olhos das crianças. Cada gaivota que passava parecia ecoar o nome de Inês. Miguel percebeu que estava perante a maior decisão da sua vida. O destino dera-lhe uma segunda oportunidade inesperada, e ele não podia desperdiçá-la. Sentia que precisava de agir, não apenas para saciar a curiosidade ou preencher o vazio, mas para corrigir o erro que cometera no passado. O som distante de um violino, vindo de alguma janela aberta em Alfama, acompanhava-lhe os pensamentos. As notas suaves pareciam guiá-lo, como se fossem um fio invisível que o puxava de volta à mulher que perdera. E pela primeira vez em anos, Miguel acreditou que ainda havia esperança. Lisboa fervilhava com a energia dos dias de verão. O Tejo refletia um azul intenso, e os turistas enchiam as ruas do Chiado e de Alfama, explorando becos, igrejas e miradouros. No meio desse cenário vibrante, Miguel Duarte sentia-se como um estrangeiro na própria cidade. Os negócios prosperavam, mas cada reunião se tornava um fardo. Cada contrato assinado parecia irrelevante. A sua mente estava fixa em Inês e nas 3 crianças que vira na Praça do Comércio. Depois das descobertas iniciais, feitas por Henrique, Miguel sabia onde Inês vivia, onde trabalhava, quais eram os caminhos habituais do seu dia a dia. Mas ainda não tinha encontrado a coragem de a confrontar verdadeiramente. Limitara-se a observá-la de longe, a segui-la discretamente pelas ruas de Alfama, como se fosse um espectador da própria vida. Cada vez que a via, confirmava a certeza de que as crianças eram suas. O modo como corriam, como sorriam, como inclinavam a cabeça ao ouvir a mãe, lembrava-lhe gestos seus. Era como se o destino lhe devolvesse de forma cruel a família que perdera sem nunca ter tido. Certa tarde, decidiu que já não podia esperar mais. Inês saía da escola de música com as crianças, e Miguel, após um instante de hesitação, aproximou-se. Não havia multidão que o protegesse, nem desculpa para se esconder.
Inês percebeu a presença dele antes mesmo de se virar. Os olhos dela endureceram e o corpo enrijeceu, como se preparasse para resistir. Miguel sentiu o peso desse olhar, mas avançou mesmo assim. O encontro foi breve e tenso. Inês manteve a postura firme, recusando qualquer tentativa de aproximação. Os gestos dela eram contidos, mas a hostilidade estava clara. Limitou-se a dizer que não havia nada a discutir e que as crianças não precisavam dele. Miguel tentou explicar que não se tratava apenas de necessidade, mas de verdade, de direito. No entanto, a cada palavra dele, Inês fechava-se mais, puxando os filhos pela mão e afastando-se rapidamente pelas ruelas. A recusa feriu-o profundamente, mas também lhe trouxe uma convicção inabalável. A reação de Inês só podia significar uma coisa: havia algo que ela escondia. Se não fossem seus filhos, teria dito com clareza. Mas o silêncio, a pressa em fugir, a forma como evitava os olhos dele, eram provas suficientes para Miguel. Nos dias seguintes, redobrou os esforços para se aproximar. Tentou falar com vizinhos, professores da escola, até funcionários do mercado local. Descobriu que Inês era respeitada pela comunidade. Todos a viam como uma mãe dedicada, trabalhadora, generosa. Era querida por vizinhos e colegas. As crianças eram descritas como educadas, inteligentes e afetuosas. Mas ninguém sabia nada sobre o pai. Essa ausência parecia um assunto tabu, cuidadosamente protegido por Inês. Miguel começou a sentir-se cada vez mais angustiado. O seu coração dividia-se entre a esperança de um reencontro verdadeiro e a frustração de ser tratado como intruso. Começou a passar noites inteiras acordado, lembrando-se dos tempos em que vivera com ela. Revia mentalmente cada detalhe. O apartamento em Alfama, o cheiro da madeira antiga, as janelas abertas para o rio, o som do violino que preenchia o silêncio. Recordava também os momentos de ruptura, as discussões amargas, a solidão crescente que ela lhe confessara. Sentia que o passado voltava com mais força, como se quisesse cobrar-lhe a dívida do abandono. Um dia, ao regressar ao hotel, depois de mais uma tentativa falhada de se aproximar, encontrou Henrique à sua espera. O advogado trazia um olhar sério. Explicou que descobrira detalhes importantes. Inês vivera sempre em Lisboa, mas durante alguns anos tivera dificuldades financeiras graves. Chegara a ser vista a tocar em bares de fado para conseguir pagar as contas. Apesar das dificuldades, nunca aceitara a ajuda de estranhos e parecia recusar qualquer ligação ao mundo de Miguel. Essa revelação doeu-lhe mais do que gostaria de admitir. Saber que Inês passara por tantas provações enquanto ele prosperava em hotéis luxuosos fazia-o sentir-se culpado e inútil. Perguntava-se como ela conseguira suportar tanto sozinha, como criara 3 filhos sem apoio. A imagem dela, orgulhosa mas vulnerável, tornou-se ainda mais forte na sua mente. Determinou-se então a confrontá-la de forma diferente. Não bastava tentar falar na rua, diante das crianças ou de vizinhos. Precisava de um momento a sós em que ela não pudesse fugir. Procurou uma oportunidade e acabou por encontrá-la numa tarde de chuva, quando a viu sair de uma pequena mercearia, carregando sacos pesados. Aproximou-se, ofereceu-se para ajudar, mas Inês recusou com frieza. Ainda assim, Miguel insistiu, caminhando ao lado dela até ao edifício onde vivia. Subiram em silêncio pelas escadas estreitas. O corredor cheirava a roupa molhada e a sopa acabada de cozinhar. Ao chegar à porta, Inês deteve-se, claramente desconfortável com a presença dele. Miguel aproveitou o momento para falar, não com arrogância,
mas com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Contou-lhe que passara anos a procurar explicações, que nunca a esquecera, que acreditava que aquelas crianças eram dele. Disse-lhe que não queria tirar nada dela, mas apenas fazer parte da vida que fora negada. Inês ouviu em silêncio. O rosto dela permaneceu fechado, mas os olhos traíram um brilho de emoção contida. Sem responder, abriu a porta e entrou, deixando Miguel sozinho no corredor. O som das vozes infantis veio do interior, misturado com gargalhadas. A porta fechou-se lentamente e Miguel ficou imóvel, com a sensação de estar à beira de um segredo que mudaria toda a sua existência. Nessa noite, enquanto olhava as luzes refletidas no Tejo, Miguel compreendeu que o confronto não lhe dera respostas, mas revelara uma certeza. Inês ainda guardava algo que não tinha coragem de admitir. O silêncio dela era eloquente. Havia segredos em Alfama. Segredos escondidos por trás das paredes modestas. Segredos que envolviam a mulher que amara e as crianças que poderiam ser seus filhos. E Miguel sabia que não descansaria enquanto não os descobrisse. O verão em Lisboa atingira o auge. O calor refletia-se nas fachadas de azulejos e no brilho intenso do Tejo, que parecia guardar segredos nas suas águas profundas. No entanto, para Miguel Duarte, a cidade deixara de ser apenas cenário. Tornara-se um campo de batalha interior, onde cada esquina lembrava Inês, e cada sorriso infantil que via na rua o fazia pensar nos 3 rostos que reconhecia como parte de si. Desde o dia em que ficara sozinho diante da porta do apartamento dela, a vida de Miguel entrara num turbilhão. A frieza com que Inês o recebera contrastava com o brilho incontido dos olhos dela, denunciando que havia mais emoções do que palavras naquele silêncio. Miguel, que tantas vezes lidara com adversários de negócios frios e calculistas, sentia-se agora desarmado diante de uma mulher que conhecia cada fraqueza sua. As semanas seguintes foram de chuva inesperada, como se o céu refletisse a turbulência interior dele. As tempestades sobre Lisboa caíam de repente, lavando as ruas estreitas de Alfama e enchendo o ar com o cheiro da terra molhada. Para Miguel, cada trovão era o eco da própria consciência. Caminhava pelas avenidas como um homem perseguido, procurando respostas em rostos anônimos, mas regressando sempre ao mesmo ponto: a certeza de que Inês lhe escondia algo crucial. Certa tarde, enquanto caminhava pela beira do Tejo, perto do Cais das Colunas, Miguel recordou uma conversa antiga. Anos antes, quando ainda estavam juntos, Inês confessara-lhe que temia o vazio deixado pelo pai ausente. Dizia que, se um dia tivesse filhos, nunca os deixaria sentir o mesmo abandono. Essas palavras voltaram-lhe à memória como lâminas afiadas. Se ela realmente tivera 3 filhos dele, como explicaria tê-lo afastado? A resposta parecia contradizer toda a essência dela, a não ser que houvesse uma razão maior, algo que ela não conseguira confessar. A dúvida corroía-o mais do que a própria rejeição. Começou a imaginar cenários. Talvez Inês tivesse medo da influência dele. Talvez quisesse proteger as crianças da vida de luxo e exposição. Talvez houvesse alguém mais. Mas quanto mais tentava raciocinar, mais percebia que nenhuma hipótese fazia sentido diante da semelhança evidente entre ele e as crianças. O coração de Miguel tornou-se terreno fértil para a culpa. Nos momentos de silêncio, lembrava-se da própria arrogância nos anos passados. Lembrava as vezes em que escolhera uma reunião em vez de um jantar a 2, uma viagem de negócios em vez de um fim de semana em família. Lembrava as lágrimas contidas de Inês, pedindo-lhe presença, pedindo-lhe tempo.
Agora via o preço dessa ausência multiplicado por 3 pequenas vidas que o olhavam sem saber quem ele era. Naquele estado de tormenta interior, Miguel deixou de lado parte dos negócios. Passou a delegar em sócios e a desaparecer de eventos sociais. Os jornais começaram a especular, mas ele não se importava. Pela primeira vez, a fortuna parecia um peso inútil, uma barreira entre ele e o que verdadeiramente importava. Foi durante uma dessas noites de chuva que tomou uma decisão arriscada. Decidiu escrever a Inês. Não uma carta breve como a que ela lhe deixara anos antes, mas uma confissão longa, quase uma súplica. Passou horas diante do papel, hesitando em cada frase. Escreveu sobre a culpa, sobre o vazio que sentira, sobre a certeza de que as crianças eram dele. Escreveu sobretudo sobre o desejo de reparar, de estar presente, de não fugir mais. Quando terminou, o relógio já marcava a madrugada. Dobrou a carta com mãos trêmulas e deixou-a discretamente na caixa de correio dela, sem assinatura, mas com palavras que só ela reconheceria. Os dias seguintes foram de espera angustiante. Cada vez que passava pelo prédio de Inês, olhava para as janelas na esperança de ver um sinal. Nada aconteceu. Nenhuma resposta, nenhuma aproximação, apenas silêncio. Mas Miguel sabia que ela lera. O simples facto de não devolver a carta já era para ele uma confirmação de que ela não conseguia ignorar totalmente as palavras. Pouco depois, um acontecimento inesperado abalou ainda mais o frágil equilíbrio. Uma das crianças adoeceu. Miguel soube por acaso ao vê-la sair apressada com a menina ao colo, entrando num táxi em direção ao hospital de Santa Maria. Sem pensar, seguiu-os. Na sala de espera ficou distante, observando Inês a cuidar da filha com uma ternura que lhe encheu os olhos de lágrimas. O médico acabou por tranquilizar. Era apenas uma infecção passageira, nada grave. Ainda assim, ver Inês naquele estado de fragilidade e cansaço mexeu profundamente com Miguel. Ele percebeu que não podia continuar a ser apenas um observador. Precisava estar presente, nem que fosse para oferecer apoio silencioso. Aproximou-se, ofereceu-lhe água, tentou ajudá-la a carregar a mochila da criança. Inês hesitou, mas não rejeitou com a mesma dureza de antes. Os olhos dela, cansados, deixaram transparecer gratidão por um instante. Foi a primeira fenda no muro de gelo que os separava. Nos dias seguintes, Miguel começou a ajudar discretamente. Deixava compras na porta do apartamento, pagava anonimamente algumas contas da escola, arranjava contactos médicos. Inês percebia, mas fingia não notar. Não queria depender dele. Não queria abrir mão do orgulho conquistado. Mas no íntimo sabia que a presença dele, mesmo invisível, trazia algum alívio. A tempestade sobre o Tejo parecia ecoar essa tensão. Ventos fortes, chuvas súbitas, trovões que abalavam a cidade. Lisboa transformara-se num palco de contrastes entre a beleza das ruas iluminadas e o peso das nuvens carregadas. Para Miguel e Inês, era como se a natureza refletisse a luta interior de ambos. Certa noite, ao regressar de uma viagem curta ao porto, Miguel encontrou no hall do hotel um envelope simples. O seu nome estava escrito numa caligrafia que conhecia bem. O coração disparou. Abriu com mãos ansiosas. Era uma mensagem curta, escrita por Inês. Não me procures mais. Proteja os meus filhos acima de tudo. Não quero que a tempestade deles comece por tua causa. As palavras eram frias, mas escondiam um subtexto doloroso. Ela não negara que os filhos eram dele. Apenas dizia que precisava protegê-los. Miguel leu e releu, tentando decifrar cada linha. O aviso soava mais a medo do que a rejeição.
Foi nesse momento que compreendeu que havia segredos mais profundos do que imaginava. Algo em Alfama, algo na vida de Inês, explicava a decisão de o afastar. E por mais que ela tentasse mantê-lo distante, Miguel sabia que não podia recuar. A tempestade ainda não passara. Pelo contrário, apenas começava a crescer sobre o Tejo, prestes a revelar verdades enterradas há demasiado tempo. O outono aproximava-se lentamente de Lisboa, tingindo as tardes de um dourado melancólico. As folhas das poucas árvores que resistiam nas praças começavam a cair, e o Tejo refletia tons mais frios, como se guardasse dentro de si a memória das tempestades recentes. Para Miguel Duarte, o silêncio que se seguira à carta de Inês era ainda mais devastador do que a recusa direta. O bilhete deixado no hotel continuava na sua gaveta, dobrado e relido dezenas de vezes. As palavras eram poucas, mas cada uma delas pesava como ferro. Ela não negara a paternidade, apenas reforçara o desejo de protegê-los. Esse detalhe transformara-se na centelha que o mantinha em movimento. Se Inês não negara, então havia verdade no seu instinto. A questão já não era apenas reconhecer os filhos, mas compreender o que a levara a criar um muro tão alto entre eles. Miguel começou a observar Alfama com novos olhos. Já não se tratava apenas de seguir Inês. Era preciso entender o ambiente em que ela vivera todos aqueles anos. As ruelas estreitas, os vizinhos atentos, as lojas pequenas, os músicos de fado que cantavam em vozes sofridas, tudo parecia carregar pistas de um enredo que lhe escapava. Aos poucos, foi conquistando confiança de alguns moradores. Comprava pão todos os dias na mesma padaria. Cumprimentava os vendedores do mercado. Deixava gorjetas generosas aos músicos locais. A sua presença, antes estranha, começou a ser tolerada. Foi assim que conheceu Dona Amália, uma vizinha idosa que passava os dias sentada à porta do prédio de Inês. Entre uma chávena de café e outra, falava sobre a vida do bairro, sobre histórias antigas de famílias que ali tinham crescido. Miguel, paciente, ouvia, até que um dia a conversa tomou outro rumo. Amália comentou que Inês era uma mulher corajosa, que criara os filhos praticamente sozinha, mesmo quando a doença a enfraquecera. Miguel ficou em choque. Doença? A palavra ecoou-lhe como trovão. Dona Amália não entrou em detalhes, mas contou que Inês tivera problemas de saúde graves há alguns anos, obrigando-a a abandonar concertos e a limitar-se às aulas de música. A comunidade ajudara como podia, mas Inês sempre resistira a depender de alguém. A revelação abalou Miguel profundamente. Imaginava Inês a lutar contra dificuldades financeiras, mas não contra a própria saúde. A culpa aumentou. Enquanto ele construía hotéis luxuosos, ela travava batalhas silenciosas, protegendo 3 crianças e escondendo uma fragilidade que nunca lhe confiara. Aos poucos, outras peças do puzzle foram surgindo. Descobriu que os gêmeos tinham nascido pouco depois da separação, e a menina 1 ano depois. Nenhum nome de pai constava nos registros. Os vizinhos nunca tinham visto nenhum homem viver com ela. Para todos, Inês era um mistério. Uma mulher que chegara com 3 bebés e se dedicara inteiramente a eles, recusando falar do passado. Certo dia, Miguel encontrou-se novamente com Inês na rua. As crianças corriam adiante e ela caminhava com a serenidade de sempre. O reencontro foi inevitável. Miguel tentou aproximar-se, mas Inês parou, erguendo a mão como quem traça uma linha invisível. O olhar dela estava firme, mas os olhos brilhavam de emoção contida. Nesse instante,
Miguel percebeu que ela já não lutava apenas contra ele, mas contra si mesma. Foi então que, pela primeira vez, Inês lhe ofereceu uma fresta de verdade. Disse-lhe, num tom baixo, que não podia permitir que os filhos crescessem sob a sombra da vida que ele escolhera, que não queria vê-los transformados em herdeiros de uma fortuna que trazia consigo pressões, escândalos e solidão, que preferia uma vida simples, mas livre, a arrastar crianças para o peso de um sobrenome conhecido. Miguel ouviu em silêncio. Cada palavra era uma faca, mas também uma revelação. Compreendeu que a ausência dele não fora apenas castigo pelo passado, mas também uma escolha consciente de proteger as crianças de um mundo que ela considerava tóxico. Ainda assim, Miguel sabia que o argumento não era completo. Inês escondia mais do que medo do luxo. Havia algo não dito, algo mais profundo. A resposta surgiu numa noite chuvosa, quando, inesperadamente, Inês apareceu no átrio do hotel de Miguel. Estava pálida, exausta e carregava uma expressão que misturava orgulho e desespero. Pediu para falar com ele em particular. Subiram ao terraço, onde Lisboa se estendia iluminada diante deles. O vento frio soprava, trazendo consigo o cheiro do rio. Foi ali que Inês revelou parte da verdade que guardara durante 6 anos. Contou-lhe que pouco antes de desaparecer, descobrira estar grávida. Tivera medo de que Miguel, obcecado pelos negócios, não fosse capaz de assumir a família que prometera. A solidão e as discussões constantes deram-lhe a certeza de que os filhos cresceriam sem atenção, tal como ela própria crescera. Assim, decidiu partir em silêncio, protegendo-os de um futuro que considerava sombrio. Mas havia mais. Nos anos seguintes, uma doença debilitante obrigara-a a lutar para manter-se de pé. Não queria que Miguel a visse fraca. Não queria ser um peso para ele. Resistira com todas as forças, trabalhando quando podia, pedindo ajuda mínima, dedicando-se inteiramente às crianças. O segredo para ela era uma forma de preservar dignidade. Miguel ouviu cada palavra com um misto de dor e ternura. Quis abraçá-la, dizer que teria suportado tudo ao lado dela, que nunca a teria deixado sozinha. Mas conteve-se. Percebia que naquele momento qualquer gesto precipitado poderia fazê-la recuar. Limitou-se a prometer com a voz trêmula que não fugiria mais, que não a deixaria carregar o fardo sozinha. Inês não respondeu, apenas olhou para o Tejo, como se buscasse nas águas uma confirmação que não encontrava. Depois afastou-se lentamente, desaparecendo na noite chuvosa. Miguel ficou sozinho no terraço, com Lisboa a seus pés e o coração cheio de verdades dolorosas. Sabia agora parte da história, mas não toda. O maior segredo ainda permanecia nas sombras de Alfama, escondido por trás dos silêncios de Inês e das paredes modestas que guardavam os risos das crianças. E Miguel percebeu que a luta estava longe de terminar. A verdade completa ainda não fora revelada. O inverno aproximava-se de Lisboa, trazendo noites mais longas e frias. O Tejo, sempre testemunha silenciosa das histórias da cidade, parecia agora refletir uma calma densa, como se preparasse para acolher um último segredo. Para Miguel Duarte, os dias tornaram-se uma espera ansiosa. Depois da confissão parcial de Inês, o silêncio voltou a instalar-se, mas dessa vez diferente. Não era mais o silêncio da rejeição, mas o da hesitação. Ele sabia que ela carregava ainda algo por dizer, algo que aprendia ao passado e a impedia de permitir-lhe entrar no presente. E foi com essa convicção que continuou a procurar, não por confrontos, mas por pequenos gestos de proximidade.
passava mais tempo em Alfama, cruzava-se com as crianças à saída da escola, oferecia-lhes livros, ajudava discretamente em tarefas que antes ela suportava sozinha. A cada dia, percebia uma mudança subtil. Os olhares das crianças, curiosos, começavam a fixar-se nele com simpatia. Inês, embora relutante, já não o afastava com a mesma dureza. Uma tarde cinzenta, enquanto as primeiras chuvas de dezembro lavavam as pedras antigas do bairro, Inês finalmente o convidou a entrar no apartamento. Foi um gesto simples, mas para Miguel representava uma vitória íntima. Subiu as escadas estreitas com o coração acelerado, absorvendo cada detalhe do espaço que durante anos imaginara apenas à distância. O interior era modesto, mas carregado de calor humano. As paredes exibiam desenhos das crianças, partituras musicais e fotografias antigas. Sobre a mesa havia chá acabado de preparar, e o som de um violino repousava no ar como memória de uma melodia recente. Miguel sentiu um nó na garganta. Era ali que Inês construíra uma vida longe dele. Era ali que os filhos cresceram sem saber quem ele era. Enquanto as crianças brincavam no quarto, Inês sentou-se diante dele. O rosto mostrava sinais de cansaço, mas os olhos guardavam firmeza. Respirou fundo, como quem decide abrir uma ferida antiga. Foi então que revelou a verdade completa. Contou-lhe que nos meses antes da separação, descobrira estar grávida. A notícia, em vez de lhe trazer alegria, encheu-a de medo. Sentia-se abandonada, ignorada pelas obsessões dele, e acreditava que criar uma família com Miguel seria condenar as crianças ao mesmo vazio que ela conhecera. Por isso, partira sem explicações, acreditando que ao afastar-se, o protegeria da responsabilidade que julgava não estar preparado para assumir. Mas havia mais. Pouco depois do nascimento dos gêmeos, surgiram os primeiros sintomas da doença que a enfraquecera. Os médicos falaram em tratamentos longos, em limitações permanentes. Inês sentira-se esmagada pela perspectiva de depender de alguém que já a fizera sentir-se sozinha. Recusara a ideia de voltar a procurar Miguel, temendo que ele encarasse tudo como peso. Assim, escolheu enfrentar a luta sozinha, com dignidade e silêncio. Quando a filha mais nova nasceu, um ano depois, Inês já estava habituada ao papel de mãe solitária. Criara uma rotina de sobrevivência, alternando entre aulas de música e noites em bares, entre cuidados médicos e afeto maternal. Nunca negara a si mesma a origem das crianças, mas escolhera não registrá-las com o nome do pai, para evitar que o mundo de Miguel interferisse no delas. Ao ouvir tudo, Miguel sentiu a alma despedaçar-se. Cada palavra era uma acusação silenciosa, mas também uma prova de amor escondido. Percebia que Inês não o excluíra por falta de sentimentos, mas por medo, por desconfiança, por acreditar que ele não seria capaz de estar presente. E, de certa forma, ela tinha razão. No passado, não fora. O silêncio prolongou-se entre eles. Do quarto vinha o riso das crianças, lembrando-lhes que o futuro já não lhes pertencia apenas como casal, mas como pais. Miguel ergueu os olhos e, com a voz contida, prometeu que não fugiria mais, que não permitiria que o passado ditasse o destino. Disse-lhe que não queria roubar-lhe nada, mas partilhar, ser pai, ser apoio, ser presença. Inês não respondeu de imediato. Observou-o longamente, como se pesasse cada palavra contra anos de dor. Depois, num gesto quase imperceptível, deixou que as lágrimas corressem. Não eram lágrimas de derrota, mas de libertação.
Pela primeira vez em 6 anos, permitiu que Miguel visse a fragilidade que sempre escondera. Os dias seguintes trouxeram mudanças graduais. Miguel passou a visitar a casa com frequência. Ajudava nos trabalhos de casa, levava as crianças ao parque, cozinhava jantares simples. Descobriu o prazer dos gestos pequenos, das conversas banais, das gargalhadas partilhadas. Aos poucos, os filhos começaram a aceitá-lo como figura constante, e a barreira de silêncio foi se desfazendo. Não era um conto de fadas imediato. Havia desconfiança, havia feridas que precisavam de tempo para cicatrizar. Mas havia também um fio novo de esperança. Miguel já não era apenas o empresário poderoso que Lisboa conhecia. Era um homem que aprendera a valorizar o que perdera. E Inês, embora ainda cautelosa, percebia que a tempestade começava a dissipar-se. O desfecho deu-se numa manhã fria, à beira do Tejo. Inês levara as crianças para brincar junto ao rio, e Miguel acompanhara-os. O sol de inverno refletia-se nas águas tranquilas, criando uma paisagem serena. As crianças corriam, riam, chamavam pelo pai com naturalidade. Inês observava com um sorriso tímido, enquanto Miguel corria atrás deles. Foi nesse instante que ela compreendeu que, apesar dos anos perdidos, havia futuro. O passado não podia ser apagado, mas podia ser transformado. Miguel aproximou-se, trazendo nos olhos a mesma determinação de quando construíra impérios, mas agora voltada apenas para ela e para os filhos. Sem palavras, ficaram lado a lado, observando o Tejo que corria eterno. Lisboa continuava a viver ao redor deles, indiferente, mas para os dois, aquele momento representava renascimento. A ponte sobre o rio, símbolo de tantas partidas e reencontros, parecia agora unir não apenas margens, mas também destinos. Inês respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, deixou-se descansar no silêncio dele. Já não havia necessidade de esconder, de fugir, de lutar sozinha. Havia espaço para reconstruir, para amar de novo, para criar juntos os filhos que o destino lhes dera. E assim, à beira do Tejo, entre memórias de dor e promessas de futuro, encontraram finalmente o desfecho da história que começara com uma separação e terminava com a esperança de uma nova vida.